Olá, amigos do Portal Rural News. O assunto agora é segurança alimentar. Você sabia que a produção agrícola global não dá conta de suprir até 2030 a meta de segurança alimentar da ONU destinada à alimentação direta? Vamos falar agora com a pesquisadora do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, Andréa Garcia, que integrou um grupo de cientistas que mapeou os 10 principais produtos agrícolas do mundo e a sua destinação. O resultado do trabalho apontou que, em vez de abrir mais áreas, é preciso investir em políticas públicas e em aumentar a produtividade com sustentabilidade. Muito bem, Andréa, seja bem-vindo ao Portal Rural News, tudo bem com você? Oi, Jay, tudo bem? É um prazer estar aqui, obrigada por me receber. Prazer é nosso, obrigado a você por participar com a gente aqui, Andréa. Andréa, estamos querendo falar sobre a sua pesquisa. Nós sabemos que você tem uma pesquisa que foi publicada numa revista inglesa, Nature Foods, né? Falando sobre você e um grupo de pesquisadores aí buscaram informações sobre a segurança alimentar no mundo, né? Segundo algumas estimativas da ONU. E os números que vocês encontraram foi bem complicado, bem alarmante aí para a gente pensar no futuro da segurança alimentar mundial, né? Exatamente. Sim, bom, primeiramente que esse estudo ele foi feito a muitas mãos, então alguns colegas dos Estados Unidos, também Europa e China, nós nos juntamos para tentar entender a produção agrícola mundial e também qual que é a destinação dessa produção, né? Então, primeiro a gente mapeou os 10 principais cultivares agrícolas do mundo, e quando a gente fala os 10 principais, eles correspondem a quase 80% aí das calorias ingeridas no mundo. E a gente, então, procurou saber como é a destinação dessa produção, né? E essa destinação, então, ela é praticamente dividida em 7 categorias gerais. A gente tem, então, a categoria que é destinada diretamente para consumo humano. Então, se a gente for pegar o milho, por exemplo, tanto a espiga de milho quanto o milho enlatado, até mesmo o cereal matinal que a gente pode comer no café da manhã, todos são considerados como consumo direto. A gente também pode categorizar isso como consumo para animal, como uma outra categoria para exportação, e aí é independente do que esse outro país que importa essa produção vai fazer com essa produção. Também poderia ser para processamento, como, por exemplo, óleo de milho. A gente não reconhece se aquele óleo vem, na verdade, de milho, de soja, etc. e tal, só olhando para ele. Então, isso são... a gente inclui numa categoria especial, e também outros usos, como, por exemplo, destinado à industrialização, que não vai para uma categoria alimentar. Então, por exemplo, para fazer sabonete, para indústria farmacêutica e outras destinações que não incluem alimentação. E quando a gente olhou para essa destinação, então, a gente viu que vários países, eles são, sim, autossuficientes na produção de alimentos através da agricultura. O Brasil, por exemplo, é um país que ele está confortável em termos de produção agrícola destinada diretamente à alimentação humana, né? Como outros países, por exemplo, a França, Rússia. Porém, a gente olha para outros países que são produtores agrícolas fortes, né, como Estados Unidos, Argentina, e a gente vê que a produção deles de agrícola para alimentos consumidos diretamente para consumo direto humano, eles não satisfazem a necessidade da sua própria população em termos de calorias que precisam ser consumidas quando a gente faz um cenário para o ano de 2030. Então, esperando um aumento da produção agrícola, esperando um aumento da população e tendo uma base mínima aí de calorias que todo mundo deveria consumir. A gente também falou assim, não, então vamos fazer um cenário que abrange a gente muda a destinação, né? Então a gente pegou todas essas outras categorias que não são para consumo direto e falou assim, vamos ver o que acontece se tudo fosse para consumo direto humano, o que ia acontecer. E aí sim, a maioria dos países do mundo, principalmente esses que são grandes produtores agrícolas, né? Como que eu citei aqui, Estados Unidos e Argentina, eles sim entram
então numa zona mais confortável, conseguindo alimentar a sua população inteira em termos de, considerando ainda o crescimento da população até 2030, considerando o mínimo de calorias, tudo mais. Porém, alguns países ainda ficam numa zona dependente de importação, como é o caso de alguns países do norte europeu, Portugal, Espanha e muitos países do continente africano, né? E alguns países do continente africano ainda ficam numa zona muito mais complicada, né? Que eles não conseguem atender nem o, o crescimento populacional esperado para esses países, nem mesmo a quantidade de calorias suficiente para atacar os problemas de desnutrição já existentes, né? Então a pesquisa acendeu um alerta, um painel vermelho, uma luz vermelha no painel, que o mundo hoje não consegue se alimentar. É isso, Andréia? Exatamente isso, exatamente isso. E o que a gente vê, assim, é justamente um reflexo, então, tanto dessas dinâmicas de importação, exportação, né, que os países, então, são obrigados a fazer por não conseguirem atender a demanda da sua própria população interna, e também são reflexos de como a gente trabalha com a produção tanto em área como também a produtividade, né? Que é o tanto que se produz por área. Então, quando a gente olha para isso, por exemplo, a gente vê sim que a destinação para alimentos ou para pessoas são sim o destino que ocupa a maior área no mundo inteiro, e isso assim muito maior do que qualquer outra destinação. Porém, quando a gente olha para a produtividade, aquilo que é produzido por área, aquela produção agrícola que é destinada para a alimentação humana, ela é, de longe, assim, uma das menos produtivas. E a gente vê também a tendência que a gente espera ver para essas produções, né, até lá 2030, para construir esses cenários. E a gente vê que a extensão daquilo que é destinado para o consumo direto humano, ele vem caindo nas últimas décadas e é esperado ainda uma maior queda nas próximas décadas, enquanto que a produção para exportação, para o setor industrial, processamento, vem aumentando a sua área, né, ocupando uma porção maior dessa área agrícola. E quando a gente olha para a produtividade, setores industriais têm de longe a maior produtividade, seguido também pelo setor que produz alimento animal, né, e também o de exportação. E aí só depois que a gente vai ver ali a produtividade dos produtos agrícolas destinados ao consumo humano direto. Então poderíamos dizer que, na verdade, o mundo produz alimentos, porém esses alimentos, a destinação deles não está sendo exclusivamente, ou seja, priorizado para a alimentação humana, né? Ele está sendo transformado em outros produtos que não alimentam a população, é isso? Exatamente. Então, há algumas décadas já, né, a agricultura ela deixou de produzir somente alimento para alimentar a humanidade, mundialmente falando, e passou também a ser um produto primário para alimentação animal, para processamento, para indústria e etc. Então, acaba ocorrendo essa concorrência aí de usos dessa produção agrícola, né? Então, com diferentes destinações aí por consequência disso. Uhum. E a gente vê o Brasil aí numa posição confortável, privilegiada, né, André? Porque somos o maior produtor mundial de proteína, temos aí a capacidade de aumento da nossa produção sem aumentar a área cultivada, né? Exatamente. A gente vê o Brasil, ele está numa posição assim muito confortável. Ele é um grande produtor, precisa assim continuar a
periodicamente, né, revisando e incentivando as diferentes destinações, principalmente aquela para consumo humano, para não tirar o país desse cenário confortável de alimentar a sua própria população. E também ainda tem um grande excedente que pode ser exportado, e a gente vê sendo exportado aí diariamente da nossa agricultura, né? Uhum. E temos esse conceito de sustentabilidade sendo praticado hoje, né, Andréia? O produtor brasileiro hoje está cada vez mais praticando aí tecnologias sustentáveis que aumenta a produção sem ter que aumentar a área, né? Como o caso da integração lavoura-pecuária no Mato Grosso. Temos aí cada vez mais produtor produzindo alimentos orgânicos e sustentáveis, né? Exatamente, a gente já vê no Brasil muitos exemplos de busca dessa sustentabilidade no setor agrícola, né? Então a gente vê Plano ABC, várias sistemas de integração, por exemplo, são diferentes sistemas que buscam essa sustentabilidade, né? E ainda assim, a gente tem várias pesquisas mostrando, tanto da Embrapa quanto de universidades. A gente pega, por exemplo, o mapeamento que a Universidade Federal de Goiás faz anualmente sobre as pastagens do Brasil, né? E quais são as pastagens degradadas que poderiam ter aumentar a produtividade da própria pastagem ali, rebanho, etc. Ou a gente poderia substituir parte disso, por exemplo, por agricultura, expandir a agricultura em áreas já desmatadas, né? E sem falar o aumento da produtividade. A gente tem um grande exemplo no Brasil, que é a implementação da Embrapa aí nos anos 70, que possibilitou o Brasil a utilizar o Centro-Oeste como um grande produtor agrícola, né? O que não era possível nesses moldes antes da Embrapa e dessas universidades voltadas para a agronomia, como Exalc, etc., entrar nesse campo de pesquisa, né? Então, isso pode continuar sendo replicado para a gente trabalhar nessa produtividade também, não trabalhar só na produtividade daquelas destinações comerciais, comerciais no sentido, desculpa, de industriais, né? Ou processamento animal, mas também naqueles de consumo direto humano, né? Você pega alguns produtos agrícolas, por exemplo, a mandioca, que é enormemente destinada ao consumo humano, e você vê já, assim, há bastante tempo, alguns trabalhos, né, na produtividade da mandioca, mas ainda assim, também muita coisa ainda que pode ser implementada, né? Uhum. A pesquisa ainda tem um grande papel aí para aumentar a produtividade brasileira, né, André? Com certeza, a pesquisa não pode parar, a gente vê todos os anos diferentes inovações vindo para o setor da agricultura, né? E essas pesquisas, assim, ajudam a produtividade, ajudam você a melhorar o tanto que você produz por área, né? Sua eficiência da propriedade. Então, é algo que realmente ajuda e impulsiona muito o setor, né? Uhum. Outro fator aí que é básico, nem deveríamos estar falando aqui, é a questão de perda no transporte dos alimentos também, né, André? Hoje a malha logística do Brasil, as nossas rodovias aí, elas estão em péssimas condições, né? E há uma grande perda do transporte dos alimentos. E além do custo do Brasil ser alto, cerca de 30%, acho que é a estimativa, dos alimentos transportados se perde no caminho, né? Isso é um fator aí que poderia mudar, fazer uma boa mudança nessa estatística, né? A gente melhorar esse segmento aí de transporte, né? Com certeza, a logística entre o campo e o consumidor, seja local, nacional, ou até mesmo até o porto para exportação, é fundamental no escoamento desses produtos, né? Então, não adianta a gente melhorar a produção do campo e não melhorar como esses produtos chegam até o consumidor, né? E quanto mais tempo a gente deixa esses produtos no transporte, né, qualquer que seja desses modais, é um maior prejuízo, né, tanto de perdas durante o processo de transporte, como estocagem e tudo mais. Com certeza, isso é um fator que limita muitas regiões do país, né?
Uhum. André, como que você e os outros pesquisadores veem a solução para esse problema? O que precisa ser mudado hoje para lá em 2030 a gente ter uma realidade diferente dessa projetada pela pesquisa de vocês? Jair, a solução para a segurança alimentar, ela não é uma solução única, não é uma solução fácil, são teias de soluções, né, que a gente chama. Então, tem políticas públicas que precisam ser feitas para garantir o mínimo de autossuficiência de um país na destinação de alimentos consumidos pela sua população. Tem políticas, por exemplo, a gente acabou de falar na pesquisa, logística, todos esses diferentes, vamos dizer assim, setores que estão envolvidos na agricultura devem trabalhar junto. E hoje também a gente não pode, de jeito nenhum, esquecer da parte da sustentabilidade da produção agrícola brasileira, né? A gente tem toda a capacidade de ser um exemplo, a gente já tem muitos exemplos, né, pelo país de produções sustentáveis, e a gente tem todo o potencial para ser o exemplo mundial na produção agrícola sustentável. Outro exemplo que a gente que a gente já está dando, né, André? A gente vê através da pesquisa de vocês é a inovação, né? Hoje o Brasil, através da Embrapa e através de outros institutos, empresas privadas de pesquisa e tecnologia, estão investindo aí em técnicas e novos métodos para se produzir mais, né? Então pesquisadores como vocês, seu grupo aí, estão hoje se destacando no Brasil, apesar desse pequeno mínimo incentivo hoje na pesquisa, né? A pesquisa está fornecendo soluções para a gente sair desse problema aí de produtividade, aumentar a produtividade, né? Com certeza, a gente tem exemplos da Embrapa, de diferentes setores da agricultura, a gente tem exemplos de universidades voltadas para a produção agrícola, né? Então, como eu citei aqui antes, no caso da Exalc, né, Luiz de Queiroz, tem o nosso instituto, o IPAM, por exemplo, aqui dentro do IPAM mesmo a gente tem uma excelente pesquisadora, Ludmila Hatz, que ela estuda justamente as regiões e as projeções dessas regiões brasileiras para produção agrícola segundo as previsões climáticas futuras, né? E os locais mais apropriados, menos apropriados, os recursos que serão necessários, a adaptabilidade da agricultura, né? Em termos de sustentabilidade, de custo, de tudo mais. Então, a gente tem um potencial de pesquisa no Brasil, uma capacidade, pessoas excelentes no campo da pesquisa. E que a gente está produzindo pesquisa para fomentar as decisões, né? Uhum. O conhecimento sendo mais um produto brasileiro para ser exportado, né? Uhum. Bem, André, agradeço a você pela sua participação, por trazer essas informações aí muito valiosas, eu acho muito relevantes para gerar até uma discussão em todos os setores sobre essa questão grave que é segurança alimentar, né? Não só do Brasil, o Brasil nessa situação, como você falou, bem confortável, né? Outros países aí nem tanto, mas nós estamos numa situação privilegiada. Mas a se pensarem para o futuro, né? O que tem que ser feito para mudar essa previsão aí que não é nada agradável nem para o mundo todo, né? Com certeza, com certeza. E são soluções que acabam sendo soluções multilaterais, né? Nem todo país vai ter área agricultável suficiente para produzir alimento, e aí entra um país como o Brasil, por exemplo, para exportar o seu excedente agrícola para outros países. Então, não são soluções únicas, simples, mas a solução, e o Brasil, com certeza, é um país-chave nessas soluções. Excelente. Parabéns novamente pela sua pesquisa, André, pelo seu trabalho. Parabéns a vocês aí do IPAM também por essa pesquisa aí fantástica, né? E que não envolveu só brasileiro, envolveu, como você falou, outros pesquisadores aí do mundo todo. E agradecemos a sua participação. Obrigado por estar com a gente aqui e estamos à sua disposição para o que você precisar, que o IPAM precisar divulgar, que venha beneficiar aí o nosso produtor rural. Com certeza, Jair. Muito obrigada e eu fico à disposição. Excelente, André. Nós que agradecemos. Até mais. Até mais.